Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez para comentar os reforços quase certos do Vascão. Se o Isaías Tinoco já está dando os reforços como certo, eu vou assumir que estão certos. Pode ser, inclusive, que quando você estiver vendo esse vídeo, a apresentação oficial dele já tenha até acontecido. Mas então vamos lá. Vou começar falando do Júnior Dutra, jogador que eu admito, mal tinha ouvido falar até ser pretendido pelo Vasco. Mas aí eu vou fazer meu dever de casa, né? Pesquisar sobre o sujeito e gostei do que eu vi, sabia? Para começar, o nome dele é Sérgio Dutra Júnior, com o Júnior vindo no final do nome, como se deve, e não no começo. Chamar alguém de Júnior Dutra, com o Júnior assim na frente, eu acho muito estranho. Mas não é só isso não. Segundo o Globoesporte.com, o Dutra tinha despertado o interesse de outros clubes, entre eles o Santos, clube onde ele foi formado. Tá, tudo bem, o interesse não deve ter sido muito grande, porque me parece que o Santos hoje teria mais argumentos para atrair o jogador do que o Vasco. Mas mesmo assim, um clube pelo qual um jogador já passou ter demonstrado algum interesse em que ele retorne, não deixa de ser um bom indicativo, não é mesmo? Significa que ele deixou uma boa impressão por lá. Fora que o Jorginho já dirigiu ele e foi quem recomendou a contratação. Ou seja, não é jogador que foi empurrado pelo empresário, que foi contratado só pelo DVD. Não, é um jogador que já conta com a aprovação do nosso técnico. Outro ponto positivo é a idade, 28 anos, que eu já comentei por aqui, é quando o jogador de futebol chega no ápice. Ainda está no auge de sua forma e já conta com bastante experiência para render ao máximo. E falta jogador com essa idade no nosso time. Quer dizer, falta jogador jovem também, porque o nosso time só tem velho, mas falta ainda mais jogador que esteja ali, no topo da carreira. Vamos pegar o time que entrou em campo quarta-feira contra o Santa Cruz, por exemplo. Nada mais, nada menos do que 8 jogadores titulares tinham de 32 anos para cima. Os 3 restantes eram o Madison com 24 anos, o Luan com 23 e o Henrique com 22. Quer dizer, tem um buraco aí no nosso time de 8 anos entre a ala jovem e a veterana, que começa a ser preenchida com a chegada do Júnior Dutra. Mas é claro que a minha pesquisa não terminou aí, né? Tive que ir atrás dos lances do cara e olha, fiquei surpreendido com o que vi. Tá bom que essas edições para DVD fazem milagres, mas o Júnior Dutra me pareceu um jogador veloz, habilidoso e de boa finalização. Aliás, o vídeo dele que tem circulado pela internet o coloca como meia atacante, a mesma posição do Nenê. E o estilo de jogo lembra um pouco mesmo. Jogador que conduz a bola, que gosta de cair pelos cantos do campo e que tem habilidade para arriscar uns dribles e uns passes mais ousados. Mas quero acreditar que no Vasco ele vai ser aproveitado mais na frente, né? Não estão contratando um cara para ser banco do Nenê, não é possível. A posição mais óbvia, então, seria escalá-lo no lugar do Jorge Henrique, certo? Mas o Jorginho é tão fã do nosso sósia do Romário por conta da sua importância tática, e o Vasco estava tão desesperado atrás de um camisa 9 mesmo, que eu cheguei a pensar que o Júnior Dutra viria para o lugar do Leandrão. E eu acho que daria certo, sabia? Ia ser um centroavante mais do jeito que eu estava achando que o Vasco precisa. Desses que não fica parado na área esperando a bola, mas que se movimenta, vem buscar jogo e cria as próprias oportunidades. E quando fosse para finalizar, ele também daria conta do recado. O vídeo mostra um jogador que finaliza com a mesma categoria de direita, de esquerda e de cabeça. E já estava pensando aqui na campanha Júnior Dutra com a 9, quando me anunciam que o Vasco contratou também o Ederson. Jogador formado pelo Ceará, que se destacou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013 pelo Atlético Paranaense e que depois foi vendido para a Arábia e então para o Japão, de onde volta agora para reforçar o Vasco. Não confundam com outro Ederson, meio-campo, e que estava, e eu acho que ainda está, no Flamengo. São 2 jogadores diferentes. Mas voltando, o Ederson já é um centroavante mais clássico mesmo. Fiz uma análise aqui dos 21 gols que ele marcou no Campeonato Brasileiro de 2003 e olha só, 20 foram feitos dentro da área, 18 com ele dando um toque só na bola e 16 com a perna direita. Ou seja, a grande maioria dos gols dele saem dentro da área, pegando de primeira com a direita. Parece aquele atacante de uma jogada só, mas uma jogada mortal. Com a contratação dele, fica claro que ele vem para o lugar do Leandrão e o Dutra vai brigar pela posição de atacante de lado do campo. E o que eu acho da contratação do Ederson? Boa, mas não me empolga tanto quanto a do Júnior Dutra e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque essa minha ideia de ver o Vasco jogando com um time rodando mais, sem centroavante fixo, com a chegada do Ederson morre de vez.
Mas isso é besteira, detalhe. Não é realmente por isso que eu estou incomodado, mas sim pelo fato de o Ederson ser um atacante que, a rigor, até agora, teve uma temporada só de sucesso. E a gente já viu isso antes, né? Jogador que no ano arrasa, todo mundo acha que vai ser o cara e depois nunca mais. O próprio Damião, a gente falou isso no vídeo especulando a vinda dele, foi meio isso. O Dimba, os mais velhos vão lembrar, também era um jogador meia boca que em um ano danou de fazer gol, foi artilheiro do campeonato pelo Goiás, para depois nunca mais. Outro mais recente é o Keirson, né? Apareceu como um menino prodígio no Curitiba, chegou a ser até comprado pelo Barcelona e hoje está aí, perdendo seus golzinhos pelo Londrina. Tô falando que o Ederson é ruim? É nível Dimba? Claro que não. Tô só alertando que não é porque ele foi artilheiro do Brasileiro há 3 anos que vai continuar sendo uma fábrica de fazer gols agora. Fora isso, tem aquele lance dele vir por um empréstimo de 1 ano, né? E vocês sabem que eu penso em jogadores vindo por empréstimo. Se ele encaixar no time do Vasco, daqui a 1 ano, no meio da Série A, o Vasco vai ter que ficar se desdobrando em 2 para tentar esticar o empréstimo, ou então vamos ficar sem artilheiro do dia para noite. Mais ou menos como aconteceu com o Riascos há pouco tempo. Mas não me entendam mal. Não é que eu não tenha gostado da contratação do Ederson. Eu gostei. Primeiro porque, novamente, ele tem 27 anos. Então vale para ele tudo que eu falei pro Júnior Dutra. Vem para preencher um vácuo geracional aí que tem no time do Vasco. Segundo, porque ele já trabalhou com o Jorginho lá nos Emirados Árabes e a contratação teve o aval do nosso técnico. Quer dizer, ele não foi artilheiro lá na Arábia, mas alguma coisa ele fez para chamar a atenção do nosso treinador, né não? E finalmente, porque pelo que eu vi dos gols dele, ele é mesmo bem melhor do que as opções que temos hoje. Apesar de ser centroavante, ele parece ser bem rápido e tem uma finalização muito boa com a perna direita. Faz muito gol se antecipando a zaga adversária. Parece um Alexandro com mais velocidade. É um bom sinal. Resumindo, gostei da vinda tanto do Júnior Dutra quanto a do Ederson. Acredito que os dois venham para serem titulares, até porque eu não sei exatamente quanto cada um vai ganhar. Não deve ser nada extraordinário, mas também não deve ser pouco. Não faz sentido trazer os caras para serem reservas. Para isso a gente já tem a nossa meninada da base aí, né? Inclusive, outra coisa chata é o que eu já comentei no pós-jogo da partida contra o Luverdense. Essas contratações vão deixar ainda mais raras as entradas dos pratas da casa. Mas se for para subir a qualidade do futebol que a gente está apresentando, tudo bem, né? Mas voltando, acho que os dois vêm para ser a nossa dupla de ataque. E acho que com os dois a gente vai ter um aumento de velocidade, movimentação e técnica no ataque. Se, somado a isso, ainda rolar a efetivação do Pikachu na lateral direita, eu acho que o problema desse nosso volume ofensivo tão fraco vai ser resolvido. Vamos até voltar a ver o Vasco fazendo gol em contra-ataque, já pensou? Seria bom demais. Vamos esperar aí a apresentação oficial, o nome aparecer no bid, para ver quando eles vão poder estrear. Mas a minha torcida é para que seja o quanto antes. Beleza, pessoal? Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessas contratações. E antes de encerrar o vídeo, vou dar uma dica das boas aqui. Dê um confere aí no canal Paixão Cruz Maltina. Já conhece? O Luiz Fernando manda muito bem lá, postando suas opiniões sobre o time, fazendo umas mesas redondas. Mas o que eu curto mesmo é os daily vlogs que ele faz quando vai para os jogos, mostrando desde a saída de casa, o lado de fora do estádio, a torcida cantando na hora do jogo. Para mim, que agora estou exilado em São Paulo, é ótimo para matar as saudades de São Januário. Acho que os vídeos dele pegam bem o clima do que ir lá ver os jogos do Vascão. Enfim, vou deixar o link pro canal dele aí na descrição para vocês que estão atrás de mais conteúdos vascaínos da internet darem um confere. Se já conhecem o canal, digam aí o que acham dele nos comentários. Se ainda não conheciam, deixa um comentário lá no canal dele falando que chegou lá pela dica aqui do Sobre Vasco para mostrar como os vascaínos são todos uma grande família e que aqui todo mundo se ajuda. Não é não? É isso. A gente vai se falando.